Oi, gente, estamos aqui para falar agora sobre filosofia grega. A gente segue a nossa continuidade dos estudos. Dentro de filosofia grega 2, esse conteúdo aí da aula 3, nossa, da apostila do terceiro ano do ensino médio, a gente vai estudar Platão. Obviamente, a preocupação aqui é que seja uma revisão sobre o assunto, então, a gente vai focar principalmente na teoria das formas para falar sobre, através do mito da caverna, da questão dos dois mundos. Então, só para a gente contextualizar, né, afinal, quem é Platão? Bom, Platão, discípulo de Sócrates, acabou sendo aí convivendo com Sócrates e por isso a filosofia platônica tem uma influência socrática imensa. Mas Platão também é o cara que vai fundar uma escola filosófica, a academia, e vai ser o mestre de Aristóteles, que também vai acabar provocando então influência sobre a vida do próprio Aristóteles. Então acaba sendo um pensador extremamente importante na filosofia clássica grega, porque ele faz justamente essa transição entre o Sócrates, que não deixa nenhum texto escrito, mas é narrado como grande personagem das obras do próprio Platão, e o Aristóteles, que depois será um sistematizador da filosofia, dividindo ela em vários campos do conhecimento. Então vamos lá, né, entender o Platão no contexto em que ele está vivendo. Bom, Platão vive num momento bem importante em que Atenas é a principal cidade grega, assim como Sócrates. O curioso é que Platão vinha de uma família tradicionalmente voltada para a política, então ele tinha possivelmente esse futuro ligado ali à prática da cidadania e possivelmente tentando futuramente ser legislador em Atenas. Então ele tinha um peso bem grande de fato nessa família, tinha um peso bem importante. Bom, mas o jovem Platão ele acaba se interessando pelos assuntos do Sócrates e começa uma série de reflexões nesta cidade, na polis, que apresentava características bem interessantes. Bom, para começar então, vamos pensar o que era a vida na polis, né? Primeiro de tudo, viver numa poli grega, numa cidade, e sobretudo em Atenas, representava a participação política. E política a gente vai compreender com alguns aspectos bem importantes. Por exemplo, a habilidade de raciocínio e a capacidade argumentativa. Como vocês sabem, a prática política ela exigia do indivíduo uma participação ativa. E essa participação ativa ela só se dava através de uma habilidade de raciocinar para debater assuntos, para apresentar ideias, para entender o mundo de forma mais ampla. E, por outro lado, exigia também do indivíduo uma capacidade argumentativa muito grande, porque ele precisava convencer ali os pares, né, os outros que tinham direito de cidadania, de que aquele desejo, que aquela argumentação de fato tinha importância. Então, a política grega exigia do cidadão condições de reflexão, condições de pensar além daquilo que era só pautado para ele todos os dias. É evidente que nem todos faziam isso, mas aqueles que conseguiam uma capacidade argumentativa maior, uma habilidade maior de raciocínio, acabavam se destacando mais evidentemente. Platão era um desses indivíduos, então, que convivia nesse espaço de grande debate teórico. Bom, e ele acaba sendo influenciado por Sócrates bastante, né? Ao ponto de que até no texto Apologia de Sócrates ele tenta deixar claro que seguiu com o mestre até o último momento, até o momento em que Sócrates é condenado a tomar cicuta para morrer. Bom, nessa influência socrática sobre Platão, é interessante a gente perceber esse conhecimento todo que a realidade acabava trazendo, né? Uma das questões centrais aqui quando a gente pensa em Sócrates é a ideia de tentar enxergar o mundo, né? O exercício da maiêutica, aquilo do parto de ideias, de gerar a sua própria ideia,
se dá a partir do conhecimento da realidade. Conhecendo a realidade, a gente consegue ter condições maiores de compreensão de tudo, do que tem à nossa volta e de nós mesmos. No processo do que o Sócrates chama, né, quando ele vai ao oráculo de Delfos e procura lá saber quem ele era de fato e por que ele era o mais sábio, a gente chega àquela conclusão do só sei que nada sei, e é justamente o só sei que nada sei que leva à compreensão do porquê é o mais sábio. Então, compreender a realidade é a única forma que a gente tem de, ao conhecer o mundo, também nos conhecer. Por isso, a influência socrática sobre Platão é muito importante para que na filosofia platônica a gente encontre esse aspecto de tentar enxergar o mundo na sua verdade, na sua realidade. Por isso, a teoria das formas que a gente vai ver mais à frente é tão significativa para entender o que a gente está querendo aqui. Bom, outra coisa importante é que, de certa forma, a filosofia socrática ela apresentava a ideia do homem como centro de pensamento, mas não só um centro de pensamento assim, de importância, mas o homem em suas ações, porque se falava de virtude, e a virtude é associada ao conhecimento como a prática do bem. Então, a filosofia platônica vai seguir essa ideia de que é necessário entender que o conhecimento nos leva a condições de nos comportar melhor, e esse comportamento melhor significa agir de forma virtuosa. O afastamento da virtude nos leva necessariamente ao vício. O vício é aquilo que a gente faz sem controle do que fazemos, enquanto a virtude, ao contrário, é aquilo que nós fazemos de maneira consciente. Portanto, a investigação da conduta humana, que vem do Sócrates e tem um caminho bem importante no Platão, é justamente para perceber como o homem deve se comportar a partir de uma reflexão intelectual mesmo, a partir de uma compreensão intelectual, para se portar da maneira mais virtuosa possível, associando virtude à compreensão racional. Bom, e Platão vai fundar uma escola filosófica, né, a academia, e a academia vai ter uma tradição bem interessante, porque, primeiro de tudo, na academia, a preocupação é com a atividade intelectual, né? E o que era essa atividade intelectual? Era a vontade de conhecer. A gente podia entender a atividade intelectual, sim, como a ideia da maiêutica, né? Como a ideia de despertar o conhecimento. E como se faz isso? Para que o conhecimento seja seu e não do outro, é necessário que ele nasça em você. E por isso a gente tem uma inquietação e problematização que desperta essa vontade de conhecer. Imagine que é mais ou menos o seguinte. Tudo que a gente tem nas nossas vidas de situações nos levam a querer conhecer, nos levam a refletir sobre aquilo, nos levam a pensar sobre aquilo. Então, a atividade intelectual, ela vem justamente da inquietação, do espanto, de incomodar para que a gente consiga entender. Então, a inquietação e a problematização são motores para essa forma de compreender. Na academia platônica, era esse o método, né, o caminho utilizado para que as pessoas pudessem pensar, refletir sobre aquilo que queriam compreender. E, por sua vez, outro pilar do ensino da atividade intelectual é que, ao conhecer, se combate a mentira e, consequentemente, a injustiça. Aqui tem um ponto bem importante, né, galera? Se a gente pensar, em tempos de tantas fake news que a gente acaba vivendo, a gente percebe que fake news é complicado porque, além de apresentar notícias falsas, na sua ideia é essa, né? Essas notícias falsas, elas podem provocar injustiça. E provoca injustiça quando a análise é errada, quando a observação é errada, quando fere pessoas, quando fere princípios, quando fere modelos éticos. Então, a mentira levava necessariamente a uma vida de injustiças. O Platão vai dizer que a única forma de combater a mentira é buscando a verdade. E essa verdade podia levar a uma clareza maior do mundo e, consequentemente, atitudes mais justas, mais coerentes. Então,
aqui também tem uma questão que é a oposição que ele faz aos sofistas, né? Se os sofistas, como Sócrates falava, vendiam a verdade, o que pegava agora, no fim das contas, né? O que pegava era essa questão de como abordar a verdade em si e buscá-la de fato, né? Então, Platão questiona os sofistas dessa coisa de como eles tinham habilidade de retórica, de argumentação, de que a verdade apresentada ali levava à injustiça. Se a gente pensar dessa forma, significa que uma boa argumentação retórica, não argumentação crítica, mas retórica, então com falácias e tudo mais, leva sim de fato à injustiça. Uma argumentação, quando ela é fundada em princípios racionais, quando ela tem por base uma reflexão, essa argumentação ela se torna sustentável. Do contrário, não, ela é mantida em cima de achismos e tudo mais, e pode provocar sim a injustiça e problemas derivados a partir dessa mentira. Para construir as suas ideias, o Platão se valeu muito de diálogos e alegorias. Então, os textos platônicos vão ser escritos na forma de diálogo e diversas alegorias ou mitos vão ser colocados para a elaboração de uma forma mais didática de conhecimento, né? Como é o caso que a gente vai perceber com o mito da caverna ou a alegoria da caverna, que serve como uma forma didática de explicar a teoria das formas platônica, né, dos dois mundos. Bom, além disso, a academia tinha uma preocupação de construir o que a gente pode chamar de líderes da política. Se o conhecimento pode levar à virtude, então a visão ética do Platão está associado necessariamente à virtude e à moral. E isso vem a partir do conhecimento. Quanto mais se conhece, mais chances tem de você sair da ignorância e ter condições de tomar decisões mais acertadas. Lá no mito da caverna a gente vai ver que quando se vivia dentro da caverna, se vivia enganado. Ao sair da caverna, se passa a ter mais clareza do mundo. Portanto, uma vida com virtude e moral, uma vida com mais clareza das coisas, com mais intelecto, com mais conhecimento, leva necessariamente à justiça. Dessa maneira, a justiça seria vista na prática do bem comum e não no seu individualismo. A preocupação, por exemplo, com o outro passa a ser extremamente importante e, segundo Platão, só o conhecimento pode nos fornecer esse tipo de abordagem. Vamos pensar que a questão da Covid agora, né, do Covid, do vírus. Talvez você, na sua idade, não fique doente nesse momento.